E agora eu vou lá para o Rio de Janeiro, direto do nosso estúdio 2, lá da capital carioca, o Antero do Bangu. Vem de lá com as informações exclusivas do esporte do Brasil e do mundo. O mundo da bola, contados agora por Antero do Bangu, do Rio de Janeiro, para a Rádio Central Web de Pitanga, no centro do Paraná. Sexta-feira, 7 de agosto. Com você daí, Antero, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Eugênio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Boa tarde, amigo do ouvinte da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil. E como diz o nosso amigo, candidato amigo Mauro Dias, o homem do mundo do samba, cresce de audiência nesse mundão. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa tarde de sexta-feira super quente. E o carioca, vivendo o clima, está sob forte tensão no tão propagado vento que virão atingir a cidade maravilhosa. Ventos esses que, pela minha fé, não chegarão até aqui. Vai chegar sim, está determinado, ventos, mas são ventos de bênção. Opa! Mais uma vez, meu caro candidato amigo Macedo e ouvintes da Rádio Central Web, boa tarde para todos. Vamos falar de esporte. Palma pra ela. Vamos começar pela Copa do Brasil. Vitória ganha a vaga com goleada histórica no Furacão. O Vitória voltou às quartas de final da Copa do Brasil depois de 14 anos, com goleada histórica sobre o Cápio, Clube Atlético Paranaense, o nosso Furacão das Américas, 4-0, na noite de ontem, quinta-feira, dia 6, em Salvador, Bahia, depois de perder o jogo de ida em Curitiba por 2-0. O Vitória repetiu o feito de 2010, quando na primeira fase perdeu para o Corinthians de Alagoas, 3-1 em Maceió. E depois reverteu o resultado lá em Salvador. E também goleou, naquela época, o Corinthians de Salvador por 4-0. Na Arena Corinthians, o Internacional dos amigos Assis de Navaterba e Sassá de Marechal Cândido Rondon garantiu o retorno às quartas de final da Copa do Brasil após 6 anos. Não foi o mesmo perdendo para o Corinthians por 2-1, porque havia vencido o jogo de ida lá em Porto Alegre por 2-0. O Internacional está tentando a segunda Copa do Brasil, 34 anos após a única que ganhou em 1992, dirigido que foi pelo técnico carioca Antônio Lopes. Com os resultados dos jogos de ontem, fechando a rodada, oitava de final, jogos da volta, Copa do Brasil, estão classificados para as quartas de final Vasco, Cruzeiro, Palmeiras da amiga Aida Ferreira, Silvio Snark, Fernandão do Pitangão Rural, Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, Santos, Grêmio do amigo, Vilmar Azevedo e Wilson Macedo, Vitória da Bahia e Internacional. 8. O sorteio dos jogos será feira dia 11, às 11 horas. Os jogos da ida vai acontecer no dia 26 de agosto. Os jogos da volta vai acontecer no dia 3 de setembro. Cada clube classificado nas quartas de final ganhou 4 milhões de reais. Né? Esse é o resumo da Copa do Brasil, meu amigo Macedo, até aqui. E o Furacão perdeu, mané, 4 milhões de reais? Ah, Furacão, não me faz passar vergonha. E que é isso? 2-0 ganhando, cara, era só segurar o jogo, cara, era só se trancar tudo e ficar no 2-0, tava ganho. Além de perder, levar de 4, uma goleada, fica feio demais. E perder mais 4 milhões. Perdeu de 4 e de 4 milhões de reais perdeu de trazer também. Coisa feia, né, Antero? Meu Deus, que louco. Esse Furacão também, por favor, né? Quando não entra em erupção, acontece isso, né? O Furacão, quando não entra em erupção, acontece esse tipo de coisa aí. Dá dó. Hoje, às 19h30, a abertura da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, B de bola, B de Bangu. Vou aproveitar, passar os jogos da rodada, todos os jogos da rodada. Pode passar. Hoje, 19h30, o Operário Fantasma de Ponta Grossa versus São Bernardo. 20h30, Ceará versus Ponte Preta. Amanhã, 2 jogos, 16 horas, Vila Nova
versus Esporte Clube Recife. 18h30, Botafogo de Ribeirão Preto versus América de Minas. Domingo, mais 3 jogos, 16 horas, Novo Horizontino versus Juventude. Náutico versus Atlético Goianiense. 18h30, Cuiabá versus Fortaleza. Segunda-feira, 19h30, Goiás versus Londrina. E fechando a rodada, 21ª da Série B do Campeonato Brasileiro, na terça-feira, 19h30, Avaí CRB, CRB Clube de Regatas Brasil. É o Brasileirão, Campeonato Brasileiro da Série B. A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, começa a rolar amanhã, sábado. Vou passar todos os jogos da rodada, meu amigo Macedo e ouvintes da Rádio Central Web. Passa. Amanhã, 21 horas. Ou melhor, às 16 horas. Amanhã, às 16 horas. Grêmio versus São Paulo. 18h30. Remo versus Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. 20h30. Curitiba versus Chapecoense. E às 21 horas. Botafogo, Glorioso do Rio versus o Fluminense, o tricolor carioca, o tricolor das Laranjeiras. Esses são jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A. Domingo, vamos ter às 11 horas, Cruzeiro versus Mirassol. 16 horas, Bahia versus Vasco da Gama. Sociedade Esportiva Palmeiras versus o Internacional. 18h30, Santos versus Capi. Bragantino versus Corinthians. E fechando essa rodada, 22ª do Brasileirão da Série A, às 19h30, domingo, dia 9, Dia dos Pais, Clube de Regatas Flamengo, do amigo do Ederson, o professor Silveirinha, versus o Vitória da Bahia. Macedo, por hoje é só. Amanhã estarei ausente do programa por motivos de ordens particulares. Felizmente, amanhã não poderei estar presente no podcast da nossa querida Rádio Central Web. Peço desculpa a você, a todos os ouvintes, mas na segunda-feira eu volto trazendo todos os resultados e o que aconteceu nesse final de semana no futebol, não só brasileiro, como no mundo. De boa. Vou ficando por aqui, desejando a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Amém. Chuva de bênção na vida de todos os pais. Amém para todos nós. E vamos que vamos. Lembrando sempre aos senhores, filhos e filhas, quando eu falo filhos, eu me refiro a filhos e filhas. Sim. Honrem seu pai, gente. É isso aí. Gente, mais uma vez, vou ficando por aqui. Desejo a todos um bom final de semana, uma semana repleta de grande conquista e vitórias para todos nós. Amém de novo. Macedo, Eu. aquele abraço. Valeu, Antero. Aquele abraço. Tudo de bom para você também. Para você também, um feliz Dia dos Pais. Aos pais que ouvem a nossa voz e acompanham o nosso trabalho aí pelo Rio de Janeiro. Um feliz Dia dos Pais também. Em nome nosso aqui da Rádio Central Web de Pitanga e também do Antero do Bangu. Daí da capital carioca, do nosso Estúdio 2. Segunda-feira você volta com informações do final de semana do esporte. Beleza? Bom final de semana para você, tudo de bom. Sucesso aí com a família, com a patroa, dona Ivone e todos. Um abração para vocês aí. Aquele abraço.